Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Saúde Mental, a importância no contexto universitário. Gostaria de solicitar a autorização de todos para que esse evento seja gravado, para que depois possamos disponibilizar para quem desejar. Quem estiver de acordo, por favor, um ok no chat. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história, tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história, tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos, espero que tenham gostado do nosso vídeo de abertura, do nosso post. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente professora Kelly, muito obrigada por ter aceito o convite do Gabriel, de poder estar aqui, mesmo que de forma remota, mas de acolher os nossos alunos da UEMP. Sinta-se abraçada pela UEMP e venha um dia presencial. Muito obrigada, Kelly.
Eu também quero agradecer a presença da nossa coordenadora Emiliana e da professora Karina, que estão aqui representando a coordenação do curso de enfermagem. E, em nome delas, agradecer a presença de todos vocês, alunos, professores, colegas. Sejam todos bem-vindos, que seja produtivo, que a gente possa refletir e discutir sobre a saúde mental. Também quero fazer um agradecimento especial aos nossos alunos que estão aí frente à Atlética e que tiveram essa brilhante ideia de discutir a questão do suicídio, do Setembro Amarelo. Então, parabéns, Gabriel, Milena, Sofia, Letícia Machado, Letícia Gonçalves, Tainá, Gabriele e Lohane. Vocês estão de parabéns por ter pensado, por ter gestado esse evento. É muito bom saber que os nossos alunos pensam na nossa saúde mental. E na de vocês também, claro, né? Então, eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi isso. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia, sou enfermeira, sou professora de saúde mental, serei de vocês de quem eu ainda não fui, né? Então, sou professora aqui na UEMP e fui procurada pelo Gabriel, representando a Atlética, para que a gente pudesse organizar esse evento em comemoração ao Setembro Amarelo, ao dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial do Suicídio. E aí o Gabriel já havia feito contato com a professora Kelly, ele já conhecia, eu não a conheço, Kelly, mas muito prazer, seja bem-vinda novamente. E aí a gente passou a pensar nesse evento, em como fazer, em como organizar. Então a gente gostaria que fosse um momento de conversa, um momento de reflexão, um momento de olhar para a nossa saúde mental, além das questões específicas do suicídio. Né, que a gente sabe que o número grande, né, de pessoas que acabam cometendo suicídio, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente tem a Kelly aqui para falar. Mas, junto a isso, hoje, dia 8 de outubro, já passamos de setembro, né, mas estamos aí tão próximos também, eu dei a ideia aos alunos de que no dia 10 de outubro é comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental. E é uma data que precisa ser lembrada, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, no dia 27 de agosto, ela lançou um informativo sobre as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental. E aí ela enfatiza que a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública, que nós temos quase 1 bilhão de pessoas vivendo com transtorno mental no mundo, quase 3 milhões de pessoas morrendo todos os anos devido ao uso nocivo do álcool, e a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Então pensem em quantas vidas nós vamos perder durante esse período que a gente vai estar aqui nesse encontro maravilhoso, refletindo sobre essas questões. Isso sem falar em todas as pessoas que serão afetadas e que terão a sua saúde afetada por conta da pandemia de Covid, que é esse momento tão delicado que a gente vive agora, né? Então, a gente sabe que essa questão do distanciamento social, do afastamento social, ele produz uma série de sentimentos, né? De angústia, de insegurança, de medo. A gente não sabe quando esse vírus vai ser controlado, a gente não sabe quem vai adoecer, de que forma vamos adoecer. Então, o sofrimento psíquico, ele é presente. E também é presente na vida dos estudantes universitários, que já é um momento tão delicado, onde vocês vivem tantas mudanças, mudanças de casa, mudanças de rotina, a pressão pela formação, a pressão pelo desconhecido, por ter a sua formação, e agora, nesse momento, toda uma mudança de novo na questão do estudo remoto, das aulas remotas, que é todo momento que a gente está tendo que se adaptar. Então, é um momento delicado, mas é um momento oportuno para a gente falar sobre isso sim. Então, vamos falar sobre saúde mental, vamos lembrar do Dia Mundial da Saúde Mental, vamos lembrar da saúde mental dos universitários e vamos falar especificamente sobre o suicídio, certo?
Então, essa é a nossa proposta hoje. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Karina, que está representando a coordenação do curso de enfermagem nesse momento e que gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Boa noite, pessoal. Parabéns, né, professora doutora Ana Lúcia, e a todos os membros, né, que já foram citados, que representam a diretoria da Atlética Acadêmica 21 de julho, que é a atlética do nosso curso de enfermagem. Eu gostaria de dar boa noite a todos, a todas, alunos, alunas, professores e professoras, e agentes universitários, e se houver outros demais presentes também, sejam todos bem-vindos a esse evento. Eu gostaria de parabenizar novamente, então, a professora Ana Lúcia, né, pela coordenação deste evento, que foi, digamos assim, escolhido, né, pela Atlética. E também agradeço a professora doutora Kelly Vedana, que com certeza brilhantará essa noite com o conhecimento e as experiências que ela traz na vida profissional. Muito obrigada, professora doutora Kelly. Também não a conheço, mas é uma alegria muito grande tê-la aqui em nossa universidade nesse momento. E assim, eu gostaria de falar rapidamente, né, que esse tema foi muito assertivo, a escolha desse tema, né. A professora Ana Lúcia já bem pontuou esse momento que nós estamos vivendo e merece destaque mesmo, né, porque nós tivemos uma mudança de hábito de vida num período tão curto de tempo, né. E a gente sabe que algumas pessoas, com certeza, se adaptaram bem a essa nova rotina, né? E conseguiram harmonizar as suas ideias e emoções. Mas a gente sabe também que muitos de nós já sofremos durante a pandemia ou ainda estamos sofrendo com essa mudança de rotina, né? E estamos vivenciando aí reações emocionais, como estresse, ansiedade, depressão, por exemplo, e às vezes até uma comunicação introvertida, né? Que também isso pode acarretar em problemas psíquicos e nesse contexto universitário, principalmente nesse momento da pandemia. Então, falar sobre saúde mental nesse contexto e nesse momento é essencial e muito valoroso. Então, aproveitem esse evento, com certeza será muito enriquecedor e eu quero, na verdade, de antemão, né, comunicar que eu também estou inscrita num outro evento que está acontecendo agora, e por isso que eu já justifico a minha saída precoce. Já havia comunicado anteriormente a representante da Atlética, e aproveito para esclarecer aos demais presentes. Então, muito obrigada por estarem conduzindo esse evento com os nossos estudantes e com os professores presentes. E aí eu reitero, então, meus agradecimentos e desejo que todos tenham uma excelente noite de aprendizado e partilha. Um abraço a todos. Muito obrigada, professora Karina, pelas suas palavras. Eu gostaria de chamar agora a aluna Sofia, representante da Atlética, que vai passar algumas informações a vocês. Muito obrigada a todos que estão presentes, obrigadas aos professores, a coordenadora do evento, Ana Lúcia, que ainda não foi minha professora, mas ainda vai ser. E muito obrigada a Kelly. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. E também lembrar a todos os alunos que estão aqui presentes, funcionários, que nossa faculdade ela tem assistência. Tem o NASP, que fornece ajuda psicológica, então, se alguém precisar, procure o NASP, converse, fale sempre. Vou explicar um pouquinho sobre como vai funcionar o evento. A gente vai soltar o link de presença nas 8 às 9 horas, então fiquem atentos ao chat. Depois a gente vai responder as perguntas. Mandem perguntas pelo chat, a gente estará anotando, e a Kelly vai responder depois. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Estou muito feliz de estar realizando esse evento e quero que todo mundo aproveite muito.
Obrigada. Muito obrigada, Sofia, pelas suas palavras. Então, estejam atentos ao chat, preencham a ficha de participação para que vocês possam receber o certificado depois, posteriormente. Tá? A Sofia lembrou muito bem que nós temos a assistência estudantil, mas não só do NASP, Sofia, então eu gostaria de te complementar. Nós temos uma clínica de enfermagem e multiprofissional dentro da instituição, e além do projeto NASP, Núcleo de Apoio Social e Psicológico, nós temos um projeto de apoio aos estudantes, coordenado pela professora Edna, que está aqui presente, nos prestigiando. Ela coordena a ação de uma psicóloga, que faz o atendimento tanto dos acadêmicos quanto dos profissionais que desejarem. Então, é só procurar. Nesse momento, o atendimento está sendo remoto, mas no momento presencial, nós temos o atendimento presencial e isso faz uma diferença em nossa vida. Então, vamos falar sobre a nossa saúde mental. E aí, eu queria aproveitar, deixa eu fazer uma propaganda, que eu estou orientando uma aluna que vai estar desenvolvendo uma pesquisa a respeito da saúde mental dos estudantes universitários nesse período de pandemia, nesse período de estudo remoto. Então, vocês que são estudantes da UEMP, em breve vocês receberão um questionário e eu gostaria de solicitar que vocês respondessem, porque faz muito bem a gente participar das pesquisas também. Bom, nesse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Kelly, que é pós-doutora pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que é professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Mas, Kelly, eu não gostaria de te apresentar, porque eu acho que você é melhor do que ninguém para dizer quais são as suas qualidades, e então faça a sua propaganda, tenha a palavra aberta, profira a sua palestra, a sua fala, e aí no final os alunos então vão anotando as perguntas pelo chat, e aí você vai ter um espaço para responder. Seja muito bem-vinda, seja bem acolhida, espero que você se sinta bem no nosso ambiente, mesmo que virtual, e a palavra é toda sua. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Lúcia. Eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, pelo evento. Eu vou agradecer também na pessoa do Gabriel, todas as pessoas que estão envolvidas, os discentes também, né, envolvidos nessa iniciativa. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa noite, né, perceber aqui a sala cheia, virtualmente cheia, né, e eu acredito que vai ser muito interessante a gente poder trocar, né, algumas coisas e discutir esse tema tão relevante, né. Como foi dito, a minha temática de pesquisa, né, mais voltada para a questão da prevenção do suicídio, né, eu trabalho tanto coordenando um centro de extensão, quanto um laboratório de pesquisa relacionados a essa temática, né, na USP de Ribeirão Preto, e eu acredito que essa proximidade também, né, que eu tenho com os alunos ao longo desses anos todos, e as trocas que a gente estabelece em espaços como esse são muito ricas para que a gente possa ter um momento produtivo, né, de discutir a saúde mental na universidade. Então, hoje eu não vou falar muito sobre o suicídio, propriamente dito, mas eu vou falar bastante sobre alguns aspectos que têm muita relação com isso e que vão estar ligados a fatores ou a questões que eu imagino que serão bastante aplicáveis ao dia a dia de vocês. Então, eu espero que seja uma fala interessante. Não vou fazer uma fala muito longa, para também a gente ter, né, um momento de troca no final, para também não ficar cansativo, que a gente sabe que esse virtual muito longo às vezes cansa um pouquinho, né? Então, eu espero que a gente possa estar juntos aí, né, nesse momento de uma troca bem interessante, tá? Gente, eu tô com um probleminha aqui, ó. Só vou verificar aqui o compartilhamento, porque eu não tô conseguindo compartilhar minha tela. E eu acho que tem a ver com alguma questão da gravação. Mas se não der certo, a gente vai fazendo conversão também. Não precisa, a minha tela não vai dar certo, mas não tem problema, não vai mudar tanta coisa assim, né? O importante é a gente ter... Boa noite. Boa noite. Quer me enviar pelo WhatsApp e eu compartilho a tela? Pode ser. Tá bom, eu vou te enviar no Instagram o meu número e você me envia o arquivo.
Tá ótimo, eu te mando rapidinho. Oh, peraí, quer que eu te mando por e-mail? Porque eu já tenho teu e-mail rapidinho, né? Pode ser. Tá bom, é que o meu WhatsApp não tá espelhado com o computador agora. Tranquilo, Faz sem ao problema. vivo, gente. Problemas técnicos acontecem mesmo, a gente. todo momento e a gente está aqui para ajudar. E também, assim, gente, não é um impedimento nenhum também. Se não der certo aqui, a gente vai no nosso diálogo, né? No bom e velho diálogo. Eu preparei aqui, na verdade, para vocês apenas uma sequência, né, de alguns pontos para a gente conversar, que eu estou mandando aqui pro Gabriel, mas um aspecto muito importante que eu me preocupei, né, em preparar e separar aqui para a gente conversar, está relacionado mesmo a pensar em quais são os pontos que no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente pode pensar e que são promotores de saúde mental dentro da universidade. Né? Então, para isso, até para situar um pouquinho vocês, né, em relação a essa apresentação, eu separei inicialmente alguns estudos que mostram aí fatores que são bastante importantes quando a gente fala da prevenção do suicídio no ambiente da universidade, ou porque estão muito ligados a riscos importantes, ou então porque estejam ligados, né, a uma proteção. Depois trago ali nessa discussão, né, algumas dicas, alguns comentários aqui para vocês, questões que eu espero que façam sentido aí para o dia a dia de vocês, para a gente pensar, né, ter um momentinho aí de refletir sobre o nosso próprio cotidiano, sobre o nosso modo de vida e saúde, né, e tudo mais, e para a gente pensar, então, também em algumas estratégias que são consideradas mais efetivas, né, para promover a saúde mental na universidade. Então, Gabriel, já te mandei, viu? Mas no momento que der certo, você compartilha, tá? Enquanto não der, não tem problema, não. E aí, pessoal, para situar, então, você... Chegou? Então tá bom. E aí, pessoal, para começar, né, para a gente começar esquentando, pensando aqui um pouquinho sobre essa nossa discussão de hoje, primeiramente, acho que é muito interessante a gente parar para pensar de uma maneira crítica e bastante consciente sobre aspectos que envolvem a saúde mental na universidade. É claro que a vida universitária, ela é um momento, assim, muitas vezes visto, né, por quem está de fora, apenas como um período muito bom, muito bonito. Muita gente fala, nossa, que saudade da minha época de faculdade. Eu mesma penso isso muitas vezes, né, que saudade da minha época de graduação. Mas a gente sabe que esse não é um período só bonito, só muito bom, né? Que tem também aí algumas dificuldades, alguns sofrimentos, uma possibilidade, né, de a gente viver alguns conflitos importantes, e eles estão relacionados a algumas questões principais que é legal a gente trazer aqui para viver de uma forma consciente isso, né? Uma delas é que quando a gente pensa na população universitária, a gente fala principalmente sobre pessoas que estão aí na fase da juventude, no final da adolescência, início da idade adulta, inclusive, né, a título de curiosidade, a própria fase da adolescência tem sido muito discutida, né? Porque antigamente a gente pensava ali no final da adolescência definido enquanto idade, né? E hoje a gente percebe, sim, por favor, Gabriel, pode acessar sim, tá? É que você tem que permitir eu acessar no seu Drive. Aí eu acessando, aí eu já consigo compartilhar a tela. Tá ótimo. E estão perguntando aqui se vão ter acesso, né, à gravação. Aí é com vocês. Eu imagino que sim, mas acho que é melhor perguntar para vocês para poder conferir. Perguntar ali no chat, né, no chat. Eu acredito que, assim, como é um evento da Atlética, né, eu apenas estou de retaguarda deles, mas eu acredito que sim. Eu não sei a forma de disponibilização, mas a gente pode ver com o Gabriel, a Sofia, a Tainá, a Milena, enfim, com todos os alunos, mas eu acredito que sim. Aí a Milena acabou de responder no YouTube. Ai, ó, aí estamos esclarecidos. É que essa dúvida eu também não saberia responder, então agora a gente vai seguindo aí. Então, pessoal,
como eu estava dizendo, né, essa questão do fim da adolescência, atualmente isso tem sido muito discutido, porque, por exemplo, se a gente pensar na adolescência dos nossos pais, ela finalizou de um jeito muito diferente de muitos de nós, né? Às vezes eu penso, puxa, pensava, por exemplo, né, no fim da graduação, puxa, minha mãe com a minha idade já tinha filho de tantos anos e tudo mais, né? E a gente percebe que o fato da universidade, né, estar relacionado a um período, uma idade de transição, esse é um momento crítico, bastante importante, tanto enquanto uma fase própria da vida, quanto também enquanto um período no qual a gente tem também o surgimento, né, de muitos transtornos mentais, né, que se iniciam aí nesse início da vida adulta. Por isso, também, dentre outros fatores, que é tão importante assim a gente olhar para a saúde mental na universidade. Outros aspectos também estão ligados ao próprio rendimento, ao próprio período de formação, né? Muita gente acha que cuidar da própria saúde mental não é prioridade, que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas na verdade a gente não consegue, né, ter aí um bom rendimento também quando a gente não tá bem. Gabriel, que bom que tá dando certo aí. Se você puder passar para o próximo para mim, eu já agradeço, viu? Aí, brigadão, viu? Aqui é mais para vocês irem seguindo um pouquinho o processo, né, de pensamento aqui que eu organizei para a gente conversar, mas também não é nada muito essencial aqui pra gente, tá? Então, alguns aspectos importantes também estão relacionados a sobrecarga ou as novas experiências que permeiam esse período, né, da vida universitária. Por que eu digo isso para vocês? Primeiramente, se a gente parar para pensar, nós temos, entre aqueles que são mais jovens, um período de muita novidade, né? Novidade por quê? Porque tá saindo de casa, tá começando a viver uma vida com mais autonomia, mais liberdade, mas às vezes gerir todas essas novidades também não é uma coisa fácil, né? Esse também é um período que tem uma série de novas demandas, né? Eu vou experimentar outros papéis, eu vou viver mais independente, mas às vezes isso também é mais sozinho, né? E também, muitas vezes, com acesso a outros modos de vida, pessoas que tiveram outra educação, uma cultura, às vezes, diferente, principalmente quem vai morar muito longe, né, da sua antiga cidade aí, e aí com isso a gente tem uma série de imposições, de mudanças aí, e que são bastante desafiadoras para algumas pessoas, mesmo aquilo que é bom, né, pode gerar ansiedade também, né, e a gente tem, além disso, a questão da sobrecarga, principalmente para aqueles universitários que a gente vê na literatura, né, chamados de universitários não tradicionais, ou seja, aquelas pessoas que já tiveram, de repente, uma outra graduação, ou que já têm uma família, já têm outras responsabilidades, tá numa fase diferente da vida, e que, por isso, às vezes precisa conciliar uma série de demandas. Então, essas pessoas não vivenciam tantas novidades assim, porém, elas têm que gerenciar uma série de áreas da vida que podem exigir muito delas, de alguma forma, e isso também pode ser bastante desafiador, né? E uma outra questão, né, além de todos esses aspectos, né, vocês sabem muito melhor do que eu, né, tudo isso que permeia aí a vida da universidade, essa possibilidade de enriquecimento cultural, mas às vezes isso também vem, né, permeado de muita cobrança, de competitividade, né, de supervalorização de alguns aspectos que nesse momento parecem muito importantes, mas que de repente não dizem quem a gente é de verdade, né, e a gente pode perder um pouco aquele eixo, né, quem sou eu, a minha identidade, né, como é que tá a minha autoestima, e às vezes a gente fica num período um pouco mais delicado, um pouco mais conflituoso por conta de tudo isso, né. Um outro ponto importante da gente refletir, seja eu enquanto estudante, seja eu enquanto profissional que atuo na universidade, é que todos nós, de alguma forma, contribuímos, né, com a propagação de uma certa cultura interna, né? Nós temos instituições que tradicionalmente têm uma receptividade maior, né, tem um acolhimento maior ou uma competitividade maior. Isso também tem relação, né, isso também perpassa por algumas das nossas escolhas. É claro que não é exclusivo, não é uma pessoa só que faz a cultura institucional, mas de alguma forma a gente pode também
fazer, né, ter iniciativas que vão aí ter um desfecho relacionado a possíveis mudanças naquele grupo, né, ou até mesmo a um processo de modificação, ainda que parcial, né, dentro dessa cultura universitária. E aí eu também até questionaria vocês, né, se a gente parar para pensar, essa iniciativa desse momento, ela já significa muito nesse sentido, né? Esse momento que nós estamos vivenciando aqui, ele já tem total relação com essa cultura universitária, né? Qual é que nós queremos propagar. Então, vocês já estão fazendo a diferença nisso de alguma forma, né? Gabriel, por favor, você passa o próximo para mim. Muito obrigada, tá? Aqui, como eu disse para vocês, eu não vou falar muito sobre o comportamento suicida, mas eu trouxe um resultado de um estudo muito importante, um estudo de revisão da literatura, que foi bastante criterioso, bastante rigoroso, e que trouxe resultados bem interessantes aí para a gente, quando a gente pensa em fatores de risco e também em fatores de proteção relacionados ao suicídio na universidade. Então, eu vou trazer aqui primeiro, né, para a gente pensar, então tá, se esses são fatores bastante importantes, muitas das nossas ações relacionadas à promoção da saúde mental e prevenção do suicídio precisariam, né, ou poderiam estar associadas aí a esses fatores. E eu vou falar um pouquinho disso, até para a gente refletir sobre o nosso dia a dia, sobre quais são os aspectos que podem estar dentro da minha governabilidade, ou que, de repente, eu posso, junto com outras pessoas, modificar de alguma forma. Por quê? A gente tem alguns fatores de risco que não são modificáveis, né, em relação a várias questões ligadas à saúde e à saúde mental. Mas nós temos fatores que são, né? E aqui nós temos, na verdade, muitos fatores que são bastante passíveis de uma certa modificação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na depressão, eu acho que o vídeo que foi escolhido, né, ele já é muito positivo nesse sentido, porque já mostra também essa importância da gente ter uma busca de ajuda, da gente ter um reconhecimento de algumas necessidades, olhar para si, olhar para o outro, não considerar questões ligadas à saúde mental, né, como algo que não merece cuidados, muito pelo contrário, né, e sintomas depressivos ou depressão são bastante importantes enquanto fatores de risco para o suicídio no ambiente da universidade. Então, eu convidaria vocês, né, para a gente pensar primeiro, qual é a separação, né? Onde é que está a separação entre a tristeza, algo que é parte da vida, e a depressão, né? Então, é muito importante que a gente consiga perceber se essa tristeza, ou se ela vem acompanhada, né, de outros sintomas, perda de vontade por fazer outras coisas, comer de menos, comer demais, né, se ela persiste por muito tempo, se ela também está ligada à ansiedade, se ela está relacionada a alguma perda, a algum evento recente, ou se isso, né, está perdurando, se isso me prejudica no meu funcionamento, porque pode ser uma situação que requer, sim, ajuda, né, e a gente sabe que existem muitas barreiras ligadas à busca de ajuda entre universitários, alguns estudos também trazem isso, e algumas dessas barreiras estão justamente ligadas a não, eu não tenho tempo, eu lembro que tinha 10 principais barreiras, né, e entre elas algumas que chamam muita atenção são falta de tempo, achar que eu dou conta sozinho, achar que isso não merece, né, um cuidado em saúde, então bastante cuidado com isso, né, a depressão nessa fase da vida, ela pode trazer aí também prejuízos bastante importantes ligados ao sofrimento, ao tempo bonito que a gente não conseguiu aproveitar, ou até mesmo ao próprio processo de formação, né, como eu disse no comecinho da apresentação, é muito difícil a gente ter um bom desempenho acadêmico se a gente não está bem. Como é que fica a minha memória, minha atenção, minha capacidade de resolver problemas quando eu estou sofrendo muito? A gente não consegue se concentrar, a gente não fica bem. Então, nem que for para você ter um bom desempenho, se esse é um argumento que pesa, né, é importante, ou então que vai pesar para os colegas, né, nem que for para isso, é importante a gente olhar com atenção para essa questão. A gente tem também, né, a questão dos eventos de vida traumáticos, por isso que também o acolhimento estudantil, esses recursos de apoio dentro da universidade, né,
nas suas diversas estruturas, seja de um atendimento individual, seja algumas estratégias coletivas, tutoria, né? Várias dessas iniciativas ajudam também nesse manejo, nesse enfrentamento de eventos de vida traumáticos, né? Que são bastante importantes, já que a vida não para enquanto a gente estuda, né? Muita coisa vai acontecendo nesse meio, e é importante que os estudantes tenham aí, como vocês até já colocaram no começo da apresentação, espaços de escuta, espaços para apoio, para lidar com situações como essa, né? Um outro aspecto, esse aqui todo mundo pode, né, pensar um pouquinho no seu dia a dia, são questões ligadas à qualidade do nosso sono, né? Olha que interessante, né? A gente está falando sobre prevenção do suicídio na universidade, eu estou aqui falando de sono. Sono é importante, né? Então, para a nossa saúde mental, a gente precisa pensar na qualidade da nossa rotina, né? O sono também é importante para a gente conseguir ter um bom desempenho acadêmico, aprendizado e tudo mais, repouso, é bom para lidar com ansiedade, né? Faz parte ali também do manejo de algumas questões ligadas ao humor, e a gente precisa pensar muito na nossa qualidade de vida e no nosso estilo de vida, né? Em prioridades, né? Em questões que merecem ou não tirar ali o nosso tempo, por conta que a gente precisa ter também o tempo para o sono. Então, o sono também deve ser prioridade aí na vida universitária. Tem muita gente que até brinca, né? Ah, o que é que você faz da meia-noite às 6? Olha, eu durmo, eu preciso dormir. Então, aqui, os estudos estão falando para a gente, né? A gente precisa olhar com atenção para a qualidade do nosso sono. Eu até reforço que esse estudo que eu estou trazendo para vocês é um estudo de revisão da literatura. Portanto, se ele está colocando isso, né, porque muitos autores fizeram uma revisão sistemática, né, e avaliaram uma série de estudos, e estudos de qualidade para afirmar isso que eu estou falando para vocês, né. Um outro aspecto bastante importante é a sobrecarga percebida. Não é uma sobrecarga que as outras pessoas avaliam, mas é uma sobrecarga no sentido da maneira como eu me sinto. Então, não é que eu vou me sentir sobrecarregada ou não, me comparando com algum colega ou com alguma pessoa, mas isso está muito ligado a como eu me sinto em relação à minha vida pessoal, acadêmica, né, minha vida como um todo. Para isso, a gente pode pensar também, né, que parte dessa sobrecarga pode estar ligada à adaptação com a vida universitária. Talvez a minha forma de me organizar não era suficiente para viver agora na universidade. Eu preciso ter uma agenda, eu preciso ter mais organização, eu preciso gerenciar melhor meu tempo, né? Eu preciso trabalhar melhor a resolução de alguns problemas, separar o que é urgente, o que é prioritário daquilo que não é. Então, tem uma série de estratégias ligadas, inclusive à organização, que facilitam muito nesse processo. A gente até percebe que, principalmente os estudantes que estão no início de curso, eles têm mais dificuldade e às vezes se sentem sobrecarregados por conta disso, de ter uma dificuldade de separar o que é prioritário ou não, ou de se organizar para ter uma rotina de estudos, ou para se organizar em relação a cobranças, compromissos e outras questões. A gente também fala, gente, talvez isso não se aplique para todo mundo, né? Mas eu falo até por mim, então, né? Vou usar até o meu próprio exemplo. Lembro no comecinho da graduação, era muito difícil lidar com a organização, porque a gente tem uma rotina muito mais paternalista, né? Antes da universidade. As pessoas lembrando o tempo todo que dia que eu tenho prova, me lembrando o tempo todo disso ou daquilo que eu tenho que fazer, e chega na universidade, muda, né? Então, essa adaptação e essas estratégias que podem nos ajudar, elas são muito importantes também nesse sentido de promover a saúde mental, já que a sobrecarga percebida é um fator de risco, né? Para a nossa saúde mental. Um outro aspecto muito importante, esse aqui também eu duvido que vocês não possam fazer a diferença, né? Ou em relação a si mesmos, ou em relação a outras pessoas, porque outro fator de risco está ligado à solidão e pertença frustrada. O que é isso? A falta de conexões significativas, importantes, profundas, de qualidade, não é quantidade. Então, isso aqui não está ligado à minha popularidade, o quanto eu sou admirada, o quanto eu tenho de likes, nem nada disso. Mas quais são as pessoas que eu realmente posso contar no meu dia a dia, né? E aqui a gente trabalha muito com prioridades também,
né? Eu não consigo manter, talvez, durante a universidade, a vida universitária, né, a graduação, as mesmas conexões que eu tinha antes. Mas quais são aquelas que são muito importantes para mim? Então, essas eu preciso alimentar mais, né? Essa rede de contato com a qual eu preciso ter uma constância maior, uma ligação maior e mais profunda também, porque às vezes a gente até tem uma ligação, mas muito superficial com as pessoas. Às vezes as pessoas podem contar com a gente e a gente pode contar com elas, mas nenhum dos dois sabe, nem que pode contar, nem que está precisando de ajuda. Então, essa abertura, essa comunicação mais verdadeira, mais autêntica, que fala também do que está dentro e não só, né, de superficialidades, isso faz muito bem para a gente e também para as outras pessoas. Então, eu convido vocês também, né, a refletir um pouquinho sobre isso no dia a dia e, quem sabe, fortalecer aquelas conexões que são mais importantes. Geralmente, gente, só uma dica, viu? Tem muitos estudos também que falam sobre isso. Essas conexões realmente muito, muito profundas, às vezes a gente conta nas palmas da mão, não é tanta gente assim necessariamente, né? Mas aquelas que fazem mais diferença no nosso dia a dia. Isso tudo é ingrediente, se a gente fosse parar para pensar, né? Para a gente cuidar, para a gente amortecer os riscos, né? Contrabalancear os riscos aí ligados à nossa saúde mental. E os estudos também trazem ali, né, alguns fatores de proteção importantes. Eu até vou falar um pouquinho para vocês sobre eles, né, no próximo slide, porque a gente tem as razões para viver, né, ou seja, propósito, projetos de vida, né, razões pelas quais eu quero fazer isso ou aquilo. Isso é muito protetor. Pode parecer uma coisa boba, né, mas falando da universidade, parar para pensar o porquê você buscou determinado curso, qual é a sua motivação, o que você tem em mente, o que você deseja, né, para estar lutando, inclusive para estar investindo muito tempo da sua vida, né, nessa carreira. Isso é interessante, né, porque nos ajuda a superar uma série de obstáculos e, como os estudos mostram, né, tá ligado também a uma proteção contra o suicídio, uma proteção da nossa saúde mental. Temos também a esperança, que às vezes eu até brinco, parece uma coisa tão esquisita falar de esperança, uma coisa tão abstrata, né, mas na verdade a esperança, quando a gente pensa no contrário, né, o desespero, esse sim é muito negativo para nós, né? Então, quando a gente consegue ter uma esperança, não aquela, né, que eu fico lá sentadinho, esperando tudo acontecer, como se nada dependesse de mim, né? Não é essa esperança que a gente está falando, não. É uma esperança que me mobiliza, que me motiva, que me coloca em ação, que me leva a buscar aquilo que eu acredito que é possível alcançar, tá? E dentro de tudo isso, tem também um aspecto importante, que é o fato da gente trabalhar a motivação e saber que, por mais que a gente tenha vontade de buscar a melhor versão de nós mesmos e tal, isso não é todo dia, né? Se a gente falar agora, por exemplo, né, depois eu vou fazer um parênteses aqui falando um pouquinho da quarentena, né, mas se a gente parar para pensar, não é todo dia da quarentena que eu quero buscar uma melhor versão de mim mesma. Não, tem dia que a gente não tá afim, né? Tem dia que você fala assim, nossa senhora, eu quero que acabe logo isso aqui, né? Então a gente também perceber que a gente oscila, que em alguns momentos eu dou vários passos adiante, mas eu também posso ter retrocessos. E isso faz parte de um processo, né? Um processo de crescimento, um processo de aceitação de si mesmo, né? Isso tudo também é muito importante, tá? Eu vou passar aqui adiante. Eu até vi, foi até legal que o Gabriel tá passando aqui para mim os slides, né? Porque eu consigo dar uma olhadinha no chat, mas como eu sou um pouquinho lerda para fazer duas coisas, e a gente vai ter esse momento da discussão, eu até já animo de saber que tem perguntas aqui, né, porque aí a gente vai poder conversar muito mais sobre aspectos que eu acredito que vão fazer sentido para vocês, porque são do interesse de vocês, né, isso é muito rico. Então, eu já agradeço também pelas perguntas que estão chegando aí, tá? E aí, a gente pode pensar aí também
nessa questão dos fatores de proteção como algo muito importante. Quando eu vou falar sobre saúde mental em vários ambientes, é muito comum que as pessoas estejam esperando falar sobre transtorno mental, mas não, saúde mental não é transtorno mental e não é simplesmente a ausência de transtornos mentais. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente também está falando sobre recursos, sobre fatores de proteção, sobre qualidade de vida, resiliência, bem-estar, uma série de outras questões. E aqui eu trouxe para vocês porque aqueles fatores de proteção que foram apontados no estudo estavam relacionados a quê? Propósito ou sentido para a vida, né? Esperança e motivação. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um kit de esperança. Eu sei que aqui tá bem pequenininho, eu trouxe até alguns apontamentos aqui, né, do que a gente tem nesse folder. Esse folder vocês encontram no site do meu grupo, né, no Inspiração. Depois eu posso passar o endereço do site, tá? E a gente fala sobre o que nesse kit de esperança? É muito legal que a gente tenha tanto algumas estratégias, né, ou questões que nos ajudam a questionar um pouco aquele pessimismo exagerado, que nos ajudem a cultivar e alimentar no nosso dia, lembrar mesmo, né, de algumas coisas positivas no nosso dia a dia, porque isso é muito protetor para a nossa saúde mental. Isso pode ser tanto no campo do pensamento, do registro de algumas ideias, de alguns lembretes para mim mesmo, quanto até mesmo por alguns símbolos que eu posso ter no meu dia a dia, que eu posso carregar, pode ser meu chaveiro, a foto do celular, a música que eu ouço mais, as fotos que estão na minha mesa de trabalho, N coisas que sejam positivas para mim no sentido do quê? De me lembrar de conquistas, de boas lembranças, de pessoas que me apoiam. Então, naquele momento difícil que parece que ninguém está comigo, né, em alguma ideia ou em alguma coisa, eu me lembro de pessoas com as quais eu posso contar, pessoas que são queridas para mim, né? Então, todos esses aspectos que estão listados aqui, de alguma forma, eles são protetores, né? A gente ter propósitos e objetivos na vida, atingir essas questões. Quando eu atinjo um, eu vou modificando, eu vou atualizando, ou quando eu mudo, porque a gente muda de ideia, né? Quando eu tenho novos objetivos, novas metas, novas questões aí que me trazem propósito, eu vou atualizando essa minha listinha, ou seja lá como eu vou compor esse kit, né, de esperança que a gente fala, e isso tudo nos ajuda muito a tolerar dificuldades, frustrações, conflitos, momentos de vazio, porque esses todos temos, é claro que com intensidade diferente, é claro que alguns deles estão relacionados a uma necessidade de apoio mais intensa, mas é importante que a gente possa ter aí também uma reserva de proteção para lidar com esses momentos, tá? Vou pedir para o Gabriel passar de novo para mim. Obrigada, viu, Gabriel? Bom, um outro ponto aqui que eu não posso deixar de falar um pouquinho para vocês é essa questão de como eu posso estudar melhor, né? Esse também é um aspecto para o qual a gente precisa olhar um pouquinho, porque estamos falando de vida na universidade, né? As pessoas também não estão ali passeando, então a gente precisa olhar também para algumas questões que vão nos ajudar, de repente, a ter um tempo de qualidade para os estudos e não viver só para estudar. Né? Então, para isso, é importante a gente se conhecer, a gente perceber como é que a gente rende melhor. Gente, eu vou falar para vocês, até na quarentena, eu tô aqui, ó, velha de guerra, trabalhando na saúde mental, anos e anos de docente, né? Trabalho na USP já faz mais de 10 anos, não sempre como docente, né? Mas já trabalhava lá antes. E estou me conhecendo o tempo todo. Então, o autoconhecimento é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo. E, inclusive, em relação ao trabalho ou estudo, de perceber qual é o teu limite. Será que aquelas horas e horas que você não dorme, porque está estudando, você está aprendendo mesmo? Está servindo? Está sendo bom? Está sendo produtivo de alguma forma? Porque, às vezes, bom a gente já sabe que nem sempre é agradável, né? Ficar assim. Mas tá tendo algum resultado? Porque, às vezes, nem isso tá. Né? Então, eu, por exemplo, eu estou avaliando, eu estou olhando para a Kelly o tempo todo, estou olhando para mim mesma o tempo todo, no sentido de aprender, de perceber como o meu corpo funciona, como a minha mente funciona, e tentar adaptar um pouco, né, as minhas escolhas, considerando tudo isso e me respeitando também. Né? Então é importante a gente também pensar em quais são as nossas prioridades. A gente não precisa ser melhor em tudo, né? A gente precisa dar o melhor, né, de si, mas naquilo que realmente é importante,
né? Trabalhar com metas realistas, fragmentar algumas metas, né? Eu não quero, chegar lá de uma vez, não. Quais são cada um dos passinhos que eu preciso dar? Vou fazer uma listinha de tarefas do dia a dia, considerando que é possível fazer em um dia. Então, vou fazer isso, porque tudo isso a gente percebe que quando a gente consegue, estabelece metas realistas, a gente trabalha também a questão da competência, né, da própria competência, a gente se percebe competente para fazer algo, isso é muito positivo também, tá? Trabalhar estratégias que facilitem a organização, como eu falei para vocês, às vezes a gente precisa fragmentar algumas tarefas, finalizar uma coisa para poder começar outra, né? Se perceber em desenvolvimento, não consegui isso, aquilo, outro, tá, mas o que é que eu posso agora? O que é que eu preciso agora? Estou conseguindo melhorar em relação a alguns pontos? Estou conseguindo atender algumas coisas? É isso que é importante, porque às vezes a gente fica também numa perspectiva muito punitiva, e eu fico brigando tanto comigo mesma que eu não me reconcilio comigo e nós não vamos para frente, né? Eu comigo mesma não vou para frente, né? Então é muito interessante a gente também pensar nisso. Eu não estou brigando comigo para estudar melhor, eu tenho que trabalhar comigo mesmo conseguir estudar melhor, né? Essa, às vezes, é uma relação bastante conflituosa que a gente tem, e quando a gente fala de algumas questões, principalmente ligadas, né, ao cognitivo comportamental, se eu vivo muito no conflito, pensar em estudo vai ser pensar nesse conflito, nesse sofrimento meu comigo mesmo, então eu não quero nem pensar nisso, não vou nem começar, né? É importante a gente ter bastante atenção a tudo isso. E se perceber protagonista desses processos. É claro que tem muitos fatores externos que influenciam o nosso rendimento, o nosso aprendizado e uma série de outras coisas, mas perceber que o controle de muitas dessas questões na nossa vida está em primeiro lugar em nós, né? Então não adianta eu ficar culpando o colega, o professor, isso ou aquilo que aconteceu. É claro que agora a gente até culpa um pouco a pandemia mesmo, que pelo amor, né, mudou muita coisa, assim, mas a gente se perceber também como autor, né, e como protagonista de muitos processos. E quando algo é realmente amplo o suficiente, olha, não, parece que esse problema aqui não é só comigo, então então vamos nos mobilizar enquanto grupo para buscar melhores condições, né, isso também é protagonismo, né, isso também é importante. Vou pedir para o Gabriel passar, obrigada, Gabriel. E aí também, uma outra coisa que eu tive aqui o cuidado de trazer para vocês é da gente pensar, peraí, então falando sobre fatores de risco, falando sobre fatores de proteção, mas e aí, quais são as intervenções que na literatura científica a gente realmente sabe que fazer isso tem um impacto na redução de suicídio ou na redução de alguns fatores de risco ligados à saúde mental? Que é que, enquanto universidade, pode ser feito para ter uma resolutividade, uma melhora em relação a algum tipo de desfecho ligado à saúde mental. E aí, as estratégias que se mostram mais efetivas, né, as intervenções que se mostram mais efetivas, trabalham uma coisa muito interessante, na minha opinião, que é o quê? É um tipo de estratégia de prevenção que a gente chama, né, de formar como se fossem agentes multiplicadores, né, essa gatekeeper é um termo que é uma tradução que não é tão literal assim para o português, mas a gente poderia pensar de guardiões, de pessoas-chave, de lideranças, né, de pessoas que transitam aí em vários meios e podem fazer uma diferença. Mas, Kelly, ainda não entendi nada, tá? Peraí que eu vou traduzir mais, né? Vou explicar melhor para vocês o que é isso. Quando a gente fala sobre trabalhar esse tipo de estratégia, a gente está falando sobre preparar pessoas para identificar indivíduos com necessidades ligadas à saúde mental e ajudar a dar um apoio inicial e encaminhar essas pessoas para uma ajuda especializada quando essa for a situação. Então, que tipo de estratégia ainda é essa? Vamos aproximar um pouquinho mais da nossa prática? Vamos. Tá ligada aqui. A gente formar pessoas, trabalhar o aumento do conhecimento em saúde mental, da literacia, para a gente não considerar questões ligadas à saúde mental como frescura,
para a gente facilitar busca de apoio especializado, e que eu consiga reconhecer quando é que um amigo meu pode estar precisando de uma ajuda que não é só uma escuta, que é mais do que isso, né? Então, quando a gente consegue trabalhar isso no ambiente universitário, isso é muito rico, isso é muito, muito poderoso até, eu diria, né? Tanto entre docentes quanto entre estudantes. É interessante que essas pessoas consigam identificar, dar uma boa escuta, né? Como se fossem os primeiros socorros ali em saúde mental, né? Dar uma escuta sem julgamento, conseguir perceber quando o impacto daquilo que está acontecendo pode ser muito importante, e saber quais são os fluxos de apoio que a gente tem dentro da instituição ou até mesmo fora dela, se esse for o caso. O bom é que a instituição de vocês já tem aí alguns mecanismos de apoio, né? Isso também facilita bastante quando a gente fala desse tipo de intervenção. Então, quando a gente pensa isso, a gente está falando sobre aumentar a literacia, né, ou conhecimento de saúde mental entre os estudantes, ter comitês de gestão de crise, ter um acolhimento estudantil qualificado. Qualquer desses tipos de estratégia tem ligação com essa questão que é considerada muito efetiva, né? Então, eu consigo... Vamos falar a verdade, se a gente parar para pensar aqui, ó, quando um estudante não está muito bem, quem é que primeiro percebe? Outro estudante. Geralmente, tá? Claro, não é uma regra, mas geralmente quem tem mais condições de perceber primeiro quando alguém realmente não tá bem é um par, é uma outra pessoa que tá junto ali com ela, né? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Pode parecer simples, mas, por exemplo, ter eventos como esse, ou ter momentos de formação, para a gente conseguir ter uma escuta de qualidade, saber quando é que a gente precisa buscar um apoio especializado, como, onde buscar, até essa divulgação que vocês fizeram no início, né, de falar quais são os recursos que a gente tem na universidade, que é o mapeamento, né, e o fluxo para esses atendimentos, isso é super importante, tá? Isso é muitíssimo importante. Queria só ressaltar que a literatura assina embaixo de uma ação que às vezes parece simples, mas não é simples, tem um efeito bastante importante. Pode passar para mim, Gabriel, por favor. Trouxe aqui também para vocês uma outra estratégia assim, que eu considero interessante. Vocês podem também acessar esse documento e alguns outros que falam sobre esse mesmo tema lá no site que eu falei para vocês, né? Que é o do Inspiração. Depois eu vou digitar aqui no chat. E ele trabalha uma questão muito legal, que é o fato da gente pode fazer isso junto com um profissional de saúde, né? Mas a gente trabalhar primeiro autoconhecimento, ou seja, quais são os sinais de quando eu estou bem ou de quando a minha saúde mental não está muito bem. Quando meu rendimento cai, meu bem-estar cai, minha vontade de fazer as coisas também cai, o que acontece comigo? Como que eu percebo isso, né, no meu dia a dia? Então é como se a gente fosse mapeando um pouquinho quais são os indícios de quando a gente está bem e quais são os indícios de quando a saúde mental da gente não está muito legal, né? Uma outra questão que a gente pode trabalhar, o que é que me ajuda a recuperar ou a manter o meu bem-estar? Ou seja, quais são as ações de autocuidado que eu posso ter comigo, né? Isso também é muito importante, a gente pode ter aí uma série de questões. E aqui é muito legal também, porque vocês estão vendo que não tem nada aqui, né? Lá no site, quando vocês forem abrir, até tem algumas alternativas, mas algumas delas podem fazer sentido para vocês, outras não. Vocês podem falar, não, isso aqui não, comigo não. Eu nem gosto disso aqui, né? Porque elas são extremamente individuais. O que me ajuda no meu bem-estar pode não ser o que ajuda o meu colega. E a gente reconhecer essa individualidade, saber o que é bom pra gente, é muito legal, né? Uma outra questão importante, principalmente se a gente já teve algum evento mais crítico ligado à nossa saúde mental, é reconhecer quais são os sinais de quando uma crise mais importante parece se aproximar. E aí, o outro passo, que já está articuladíssimo com esse, é o que fazer quando uma crise se aproxima? O que fazer quando esses sinais, por exemplo, eu quero ficar muito agressivo, começo a ficar agressivo com outras pessoas, ou começo a querer me agredir, não quero fazer coisas que normalmente me faziam bem, estou com algum tipo de comportamento autodestrutivo, alguma coisa assim. Tem algumas essas, né, e outras situações que nos levam a pensar que esses são momentos nos quais a gente precisa de ajuda, né? Pode ser ajuda profissional, pode ser ajuda de uma pessoa próxima, né? Em alguns momentos a gente precisa incluir aí também a ajuda profissional. E ter isso de alguma forma pactuado, que é como se fosse um compromisso meu comigo mesmo, isso é muito importante, é muito bom. Porque os momentos nos quais a gente está mais necessitado de ajuda,
é comum que esses sejam os momentos nos quais a gente mais tem dificuldade de buscar ajuda, né? Por achar que não vai acreditar, por não querer preocupar as pessoas, ou por achar que ninguém tá nem aí pra gente, porque são coisas que normalmente permeiam aí, né? Um momento ruim, enquanto estado de menos saúde mental, ou de piora da nossa saúde mental, tá? Então, esse plano de gestão de crises trabalha, né, autoconhecimento, autocuidado, reconhecimento de situações que requerem uma busca de apoio e até mesmo um mapeamento desse apoio, porque na hora que eu tô bem é mais fácil de eu lembrar quem é que me apoia, né, eu lembro do serviço de saúde, eu lembro das pessoas, eu lembro do lugar lá da universidade que me atende, eu lembro das pessoas com as quais eu tenho contato, em outro momento não, né, e aqui eu trouxe no finalzinho já da apresentação, para conversar um pouquinho com vocês, sobre algumas questões ligadas à pandemia, né? Esse slide, na verdade, eu coloquei só enquanto um lembrete de uma novidade que nós teremos lá nesse mesmo site que eu falei para vocês, que logo, logo a gente vai ter uma cartilha que fala sobre todos esses temas aqui e que são ferramentas ou recursos bem interessantes para a gente lidar com esse momento da pandemia, que também não podemos negar, né? Vocês estão vivendo, assim, um momento bastante desafiador, um momento histórico, um momento único, né? Mas muito desafiador quando a gente fala também da saúde mental, e a gente precisa olhar com atenção pra gente. E aí é por isso também que eu trouxe pequenas dicas, agora no final, pra gente finalizar falando um pouquinho disso. E a primeira delas, pode passar pra mim, por favor, Gabriel? A primeira delas é a gente conseguir reconhecer e dar um nome ao que a gente sente, né? Viver um momento como o que a gente está vivendo é viver muitas coisas novas, completamente novas, e se desconhecer, né, em algumas dessas situações, e viver muitos eus, né, tem até alguns memes que falam um pouquinho sobre isso, né, eu já fui, sei lá, eu já fui alcoólatra, ativista, eu já tentei fazer atividade física, já desisti completamente, já fui padeiro quase, né, na minha casa, então a gente às vezes até tentou muito lidar com as novidades e diante de alguns momentos a gente estava melhor, em outros menos bem, né, não muito bem, mas é importante a gente conseguir a cada momento reconhecer e tentar dar nome ao que a gente sente. Esse é um primeiro passo para lidar com tudo isso que está acontecendo com a gente, com esse balançado aí que a vida deu, né, para todo mundo. Pode passar, por favor, Gabriel? E aí, se a gente consegue reconhecer, é interessante que a gente também consiga se acolher, né? E reconhecer todas as coisas. Isso aqui eu acho que eu vou deixar como um deverzinho de casa, assim, né, para hoje. A gente conseguir reconhecer tudo aquilo que a gente superou nesse período todo, né? Quantas coisas a gente superou provavelmente nesse período. Algumas não, mas outras sim, né? E o fato é que fomos muito exigidos. Então, conseguir reconhecer cada conquista, cada sucesso, cada dia superado, cada desafio, né? Isso é muito importante, porque novamente trabalha nosso senso de competência pessoal para lidar e para gerir situações do nosso dia a dia. Pode passar, por favor, Gabriel? Uma outra questão que pode parecer muito simples, mas não é, eu falei sobre prioridades várias vezes aqui, né, porque cuidar da nossa saúde mental é também reconhecer, né, quais são as nossas prioridades, quais são as coisas das quais nós realmente precisamos, né, e também quais são os nossos limites. Talvez esse momento de pandemia, um dos grandes desafios nossos, seja saber que a gente não está igual antes, né, e às vezes eu não consigo ter o mesmo comportamento de antes, porque o contexto não é o mesmo. Nesse momento, não é o mesmo. Né? Então, eu preciso também reconhecer um pouco dos meus limites e reconhecer que algumas coisas talvez nem sejam tão necessárias assim nesse momento. Né? Manter o mesmo de antes pode não caber muito para mim agora. Né? Então, esse é uma outra dica, né, que se fosse para eu trazer aqui para vocês e reforçar, essa seria uma das mais importantes, talvez. Obrigada, Gabriel, pode passar, por favor, obrigada. Um outro ponto, como eu já falei antes, é a gente se conectar, né, da maneira como pudermos, né, mas para que a gente possa se conectar com quem realmente é importante para a gente. E isso também deve incluir relações de ajuda, pedir, oferecer ajuda, né, oferecer para quem a gente percebe que está precisando, pedir, né, pedir ajuda às vezes pode parecer um ato tão pequeno, mas é tão
construtivo, tão positivo para a gente e para o outro, porque quando eu peço ajuda para o outro, ele também está percebendo que tudo bem, isso daí não é o fim do mundo, ele também, hoje eu ajudo, amanhã ele me ajuda e por aí vai, né? Então essas são relações de apoio que a gente precisa cultivar bastante. Pode passar, por favor, Gabriel? Finalmente eu deixei aqui para vocês o site, né, que eu tinha mencionado para alguns dos recursos aqui que eu citei na apresentação, também alguns e-mails que são do meu grupo, né, então qualquer contato aí é bem-vindo, e eu agradeço novamente pela participação, né, de todos, e agora eu vou ficar disponível para a gente conversar, para a gente trocar um pouco mais, né, caso tenham mais dúvidas, mais questões, e eu lembro até que tinha algumas coisas aqui no chat, eu não sei se alguém vai acompanhar comigo aqui o chat, ou se eu mesma vou lendo e continuando, mas vai que eu perco alguma coisa aqui. Já vou te passar as perguntas já. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Obrigada, professora Kelly, foi incrível. E muito obrigada a todo mundo que participou. A gente vai responder as perguntas agora. Continuem apoiando os eventos da Atlética. A gente pretende fazer mais eventos, a gente quer trazer mais oportunidade, mais conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Só lembrando, né, que a Kelly, ela vai responder as perguntas que já foram feitas, mas quem tiver novas perguntas, vocês podem ir anotando, né, para que a gente possa discutir. Parabéns, Kelly, pela sua explanação, foi maravilhosa. Já estou abrindo aqui as perguntas, já faço já, gente, só um segundinho. Mas gostaria de dar uma boa noite certa agora para todo mundo, que geralmente esses eventos online acabam acontecendo algumas coisas que a gente não tinha previsto. Bom, gente, enquanto isso, Kelly, eu gostaria de pedir para você contar um pouco da sua história para eles, porque é muito inspirador conhecer a história de pessoas que chegaram onde você está hoje em dia, uma doutora na USP, a USP, né, toda essa polêmica brasileira aí. Contar um pouco para a gente da sua história e tudo mais. Gabriel, obrigada, né, pela oportunidade aí também. Eu acho que a gente às vezes fala só do momento da formação, né, na hora da apresentação, ali meio rapidinho, mas é bacana também a gente falar um pouco de quem a gente é, de onde a gente veio, né, de muitas coisas que fazem parte de tudo isso, porque tudo isso é parte da nossa construção enquanto pessoa, em primeiro lugar, né. O Gabriel, ele foi aluno, né, do meu marido acaba falando às vezes bastante, talvez ele vai saber até mais do que eu vou falar agora, mas isso é engraçado, mas enfim. Mas eu vim de uma cidade bem pequena, né, no interior de Minas Gerais, de São Sebastião do Paraíso. Eu sempre busquei me esforçar, acho que também é legal, né, a gente tem momentos que a gente não acredita muito nos nossos sonhos ou nas coisas que a gente pode. Eu falei um pouco de esperança dessas coisas, pode parecer distante, né, mas acho que eu tive que viver tudo isso também, né. Eu estudei sempre em escola pública, né, não tinha muitas condições aí na época, e achava muito distante, muito difícil, né, nossa, ir para uma universidade pública e tal, não sabia muito bem o que queria, ganhei um monte de livros de primos meus que tinham feito cursinho e tudo mais, fiquei lá estudando em casa, e aí acabou que deu certo, né, de entrar na USP, de viver um primeiro sonho, e a partir desse começar a sonhar outros, e correr atrás, né. Então tive a oportunidade de fazer o meu doutorado na mesma instituição, né, depois trabalhar, né, prestar um concurso, conseguir trabalhar nessa instituição, e eu digo para vocês, assim, que a gente tem muitos momentos, né, que são críticos, que são difíceis, que são desanimadores, né, e eu falo até por conta dessa questão da pandemia também, que dá uma desanimada, né, mas esses são os momentos que talvez seja mais desafiador e importante a gente acreditar, né, na gente, a gente refletir sobre o que a gente quer e correr atrás dentro das nossas possibilidades e limites, né. Então, assim, eu não falo para vocês que tive, né,
ao longo de todo esse tempo, sempre as melhores condições possíveis, mas eu acho que aproveitar muito bem as oportunidades que a gente tem, sem perder a nossa essência, né, sem esquecer de quem a gente é, dos valores ou de questões que são importantes para a gente, né, de manter, né, essa essência, mas ao mesmo tempo se esforçar e acreditar naquilo que a gente quer, né, então acho que isso tudo é muito importante, faz parte da nossa história, e aí o que eu consegui, o que eu não consegui, tudo bem, não era nesse momento, vou correr atrás, né, e por aí vamos atualizando as nossas metas e tal. Então, no momento em que eu falo aqui para vocês, né, que eu falei durante a minha apresentação, foram coisas que eu também tive que viver muito na pele, né, e eu acho que a gente revive também em outros momentos. Então, até agradeço, viu, Gabriel, pela oportunidade também, e corram atrás aí dos sonhos de vocês, viu, pessoal? Eu sei que esse momento agora também é meio complexo, né, para todo mundo, mas, enfim, vamos mantendo nossa motivação, o nosso foco nas coisas que a gente acredita que são importantes, né? Eu tive o prazer de conhecer a Kelly enquanto eu estava fazendo cursinho, uma das fases que eu estava mais perdido aí na minha vida. Aí apareceu uma enfermeira para dar uma palestra, eu falei, meu Deus, preciso fazer 1000 perguntas para ela, foi o que eu fiz. E eu quis conversar com ela para ela falar esse evento, para ela ser a palestrante desse evento, porque ela me ajudou muito naquele momento, eu espero que do mesmo jeito esteja sendo proveitoso assim para vocês. Bom, vamos lá para as perguntas. Primeiro eu vou fazer as do chat e depois eu vou fazer as perguntas que a galera mandou nas inscrições. Vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldade ou até receio em procurar uma ajuda com um profissional. Como nós, acadêmicos, podemos auxiliar em caso de colegas que estejam passando por momentos, seja ansiedade ou outras dificuldades? Bom, pessoal, é muito, muito, muito importante essa pergunta, tá? Parte do nosso receio de buscar ajuda ligada à saúde mental tem a ver com muita coisa que a gente, infelizmente, aprende ao longo da vida, né? Que depressão é frescura, que buscar um psicólogo ou qualquer outra pessoa da área psi, né, um psiquiatra, um enfermeiro, especialista em saúde mental, ou um TO, qualquer pessoa que seja, mas ligada à área psi, né, às vezes, nossa, mas precisou até ir para o psicólogo, né, ou então que a gente não tem, assim, uma situação de alguém que talvez não deveria buscar ao longo da vida em momento algum, alguém relacionado a essa área psíquica, se a gente fosse parar para pensar, né? Alguém ligado à saúde mental. Por quê? Quando a gente busca apoio para a saúde mental, a gente está falando sobre trabalhar bem-estar, desenvolvimento pessoal, muito mais do que só questões ligadas a transtorno mental. E mesmo quando a gente fala de questões ligadas a transtornos mentais, eu acho muito interessante quando eu ficava com os alunos do terceiro ano, que às vezes eles estavam morrendo de medo, assim, nossa, mas, psiquiatria, saúde mental, aí não conheço ninguém que tem transtorno mental com meu filho, em que mundo você vive, então, porque é impossível a gente não ter contato com ninguém, né, que tem algum transtorno. E, na verdade, a gente torna estranho, diferente, na nossa cabeça, algo que é muito mais comum do que a gente imagina, e algo que a gente pode viver. Então, acho que um grande passo, um grande desafio é a gente começar a trabalhar com o nosso jeito de falar, né, com o nosso background, e até aumentando um pouco mais essa literacia em relação à saúde mental, para a gente desmistificar um pouco essa busca por ajuda, né, e a gente saber, eu falo muito isso para os alunos, e às vezes eles ficam assim, né, coisa desse tamanho. Gente, hoje vocês estão buscando ajuda, mesmo pode ser eu. Não tô vacinada, não tem como eu falar que eu nunca vou ter alguma demanda, né? Todos nós temos demandas relacionadas à saúde mental, e quem não tem, talvez esteja, tá errado, né? Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos momentos de conflito, tudo isso merece mais apoio, merece mais cuidado, independente de ser algo ligado a um transtorno ou não, né? Então, um grande passo que a gente precisa dar é essa questão de desmistificar. E outras questões estão relacionadas também a como a gente ajuda.
dar uma escuta de qualidade, uma escuta sem julgamento, conseguir ouvir de verdade a pessoa, por mais angustiante que às vezes seja, né, inicialmente, isso é muito importante. E a gente também, é claro, tem outros aspectos, né, que estão ligados também a esse reconhecimento de quando é que pode estar fugindo, a situação pode estar fugindo do controle, né, a gente até fala que, assim, é interessante na maioria das situações, quando a gente percebe algo que nos choca, ou que nos deixa preocupado, ou questões que estão ligadas a risco de agressão, de que eu quero agredir outra pessoa, né? Ou eu quero me agredir, questões como essas, ou de um sofrimento muito grande, ou algo que está muito impactante, ou que está durando muito tempo, que muitas vezes a diferença entre a ansiedade e uma ansiedade patológica, a tristeza e a depressão, estão ligadas a isso, à intensidade, duração, ao impacto que isso traz no cotidiano, ou mesmo a outros riscos, como esse que eu falei para vocês, né, da autoagressão, da agressão do outro. Então, esses são alguns momentos também nos quais a gente precisa pensar bem qual é a rede de apoio, né, para essa pessoa, incluindo o apoio profissional. Então, quando a gente começa a trabalhar, é claro que não tem uma receita de bolo ou uma frase que você vai falar e magicamente tudo vai mudar na vida da pessoa, mas essa escuta de qualidade, essa articulação de uma rede de apoio, desmistificar a busca por apoio, né, e também... Aí tem uma dica que eu falo assim, ó, não fica aconselhando muito não, mais escuta do que fala, a pessoa precisa, né, de escuta, ela não precisa que você fale para ela tudo que ela tem que fazer. Mas uma coisa eu recomendo que fale, tá? Que é assim, da gente evitar tomar decisões muito drásticas, né, ou muito impactantes em momentos nos quais a gente não tá bem. Isso serve para uma pessoa que está querendo se lesionar, para uma pessoa que está querendo às vezes, né, fazer ter um grande comportamento aí de risco, mas serve também para outras situações, para a gente evitar, quando possível, essa impulsividade, né, e buscar ajuda, não ficar sozinho nos momentos nos quais a gente não está bem, né. Então, assim, estou falando algumas recomendações, é claro que elas não respondem completamente a uma situação concreta, porque cada caso é um caso, mas essas são algumas recomendações gerais que são importantes a gente ter em mente. Com certeza. Aí vamos para a segunda pergunta. Bom, gente, agora a gente vai ter um momento de perguntas só para esclarecer que vai até às 9 horas, tá? Aí eu vou fazendo as perguntas até às 9 horas. As que conseguir fazer serão feitas e as que não conseguir, a gente vê depois se a gente consegue alguma coisa. Vamos lá. Kelly, como dar uma pausa ou desacelerar as atividades para aqueles universitários que sofrem da síndrome do pensamento acelerado, visto que o ambiente universitário pode ser exaustivo e cansativo? Olha, muito interessante essa pergunta, viu, gente? A gente, primeiro, né, se a gente pensa nessas questões, a gente pode pensar em uma série de fatores, né? Alguns individuais, mas outros também ligados ao período e ao momento que a gente vive, né? A sociedade que a gente vive. A gente está sempre no meio de muito estímulo, né? De muita informação, de muitas coisas. E para a gente conseguir desacelerar, para a gente conseguir controlar mais essas questões, parte disso também vai estar ligado a esse controle de priorização, né, e também de lidar com esses nossos estímulos, né. Então, por exemplo, em redes sociais ou em outras fontes que eu busco ali no meu dia a dia, outros recursos que eu busco, eles me tranquilizam ou será que eles me aceleram mais? Né? Às vezes a gente busca algumas coisas para se distrair, mas que acabam nos acelerando mais, né? Como é que é a minha relação com atividades que estão ligadas aí a uma redução de ansiedade ou ao relaxamento, né? Isso também, como eu falei para vocês lá, quando a gente falou do plano de gestão de crises, passa pelo autoconhecimento, porque por mais que a gente tenha uma série de coisas indicadas na literatura científica, muita coisa pode não funcionar para você, por exemplo, né? Ou para mim. Então, a gente precisa também ter essa questão da tentativa e erro para perceber como é que a gente se sente, para perceber como é que a gente responde a tudo isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre yoga, meditação, recursos que podem ajudar na qualidade do sono, isso pode fazer bem para mim ou não, eu vou precisar perceber, né?
questões que são estimulantes também, né? Inclusive substâncias ou questões que a gente tem ali na alimentação que sejam estimulantes. Como é que eu respondo a isso? Né? Será que isso aqui não é um pouquinho dessa dose de autoconhecimento e de eu tentar regrar algumas coisas que não vão solucionar da noite para o dia, mas que podem atenuar algumas dessas questões ligadas aí, né, a essa síndrome. Então, tudo isso, a gente poderia dizer que é como se fosse um conjunto de fatores também, né? Algumas coisas vão ser modificáveis, outras não, mas dentro do que eu posso modificar, né, limpar um pouco o meu dia, será que ter contato com a natureza funciona para mim? Não, não funciona para mim. Eu posso tentar um pouco mais no meu dia a dia, né, utilizar ou incluir na minha rotina, ou excluir da minha rotina, né, questões que eu percebo aí que me fazem bem, né. Então, isso é muito importante para as pessoas que têm, né, essa síndrome do pensamento acelerado. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente está numa sociedade acelerada demais, né. A gente é bombardeado por muito estímulo, muita informação, e a gente precisa, de alguma forma, né, ser proativo também em relação a isso, não só reativo a tudo que vem, né, então parte dessa proatividade pode ser de limpar um pouco, de fazer algumas escolhas, né, e infelizmente ou felizmente somos tão diferentes uns dos outros que isso vai perpassar pelo nosso autoconhecimento e por essas questões ligadas ao autocuidado ou cuidado, né, por meio da busca de uma ajuda profissional. Por isso até que eu trouxe aquela questão do plano de gestão de crises, né, no final da apresentação, porque de alguma forma traz um esqueleto geral que a gente pode colocar ali dentro uma série de questões, né, ligadas a esse pensamento acelerado, ou ligadas a outros aspectos que a gente pode experimentar no dia a dia e pode perceber e aos poucos aumentando a nossa percepção, né, sobre o que me faz bem e o que não me faz bem. Isso é muito enriquecedor para a gente, né? Bom, a outra pergunta é: quais estratégias para que os universitários não desenvolvam a síndrome de Burnet no ambiente acadêmico e futuramente no ambiente profissional? Muito boa pergunta, né? É interessante, né, a gente pensar que essa questão, né, da síndrome de burnout, ela tem várias questões ligadas, inclusive, aos nossos reforços, né? Eu não vou nem fazer uma fala aqui muito ligada a critérios, né, ou a uma coisa muito formal, mas eu vou convidar a gente até a sair um pouquinho da caixinha, né, para pensar de um jeito um pouco diferente. Muitas questões ligadas a essa síndrome estão também relacionadas a recompensas que a gente tem no nosso dia a dia por todo o nosso desempenho, né? E a questões que são valorizadas socialmente. Porque é típico na nossa sociedade valorizar quem quem é bem sucedido profissionalmente, quem consegue ter o melhor desempenho em termos de notas ou disso ou daquilo, ou conseguir mais coisas. E nem sempre fica claro para a gente o que é que isso está custando, né? O que é que eu estou perdendo para conseguir isso? Por isso que eu falei também naquele momento que a gente conversou um pouquinho sobre a gente se esforçar, mas não perder essa essência de quem a gente é também, né? Porque às vezes nessa busca por conseguir isso e aquilo, a gente também pode perder muito tempo de qualidade da nossa vida, né? Muita relação com pessoas, muitas outras coisas. Então, além de todas as outras questões, né, que são relacionadas aí a cuidado com saúde mental, estilo de vida, regrar um pouco, colocar limites, eu acho que no pano de fundo de tudo isso tem muitos aspectos importantes, né? Por que será que a gente se esforça tanto e se sobrecarrega tanto? E até que ponto tudo isso faz sentido, né? Não estou falando que a gente tem que pegar leve o tempo todo, nada. Até porque parte de muito do nosso cansaço está ligada a essa aceleração que não é necessariamente produtiva. Às vezes a gente sofre muito também, não é nem por conta de estudar muito, mas às vezes também por conta da procrastinação, né? De não conseguir ali
colocar limites também no quanto eu utilizo algumas coisas ou outras, o quanto eu jogo, o quanto eu me desorganizo, o quanto eu fico reclamando, ou fazendo isso ou aquilo, ou olhando passivamente para uma série de coisas ali, seja TV, streaming ou redes sociais e tal, né? Então, o conjunto de tudo isso deveria ser a gente refletir, né? Qual é o período que eu percebo que eu tô vivendo e vivendo bem, né? E o quanto eu tenho sacrificado disso para fazer outras coisas, para viver outras coisas. Então, meu desempenho é importante, meu sucesso na carreira profissional, as minhas conquistas são muito importantes, mas quem sou eu? Né, o que é minha vida, o que é que me traz sentido. Então, é muito importante porque muitas pessoas, né, na sociedade hoje valorizam, né, glamorizam um pouco daquilo que é o workaholic, né. Então, eu trabalho demais, eu trabalho fim de semana, eu trabalho o tempo todo, eu faço isso e aquilo, e isso não começa da noite para o dia. Então, muitos profissionais que vivenciam isso já começaram isso ao longo da carreira universitária. E por isso que eu trouxe lá naquele comecinho a pergunta: qual é a cultura universitária que a gente quer propagar, que a gente quer valorizar? O que é normal para a gente? Né? Então, além dessas estratégias outras ou dessas questões outras que a gente pode pensar, a gente precisa se respeitar, né? E olhar também com crítica para essas outras questões, né? A vida é muito mais do que o que eu vou conseguir ou não em relação àquele objetivo pequenininho que eu tenho agora, né? Que é importante para minha carreira, que é importante para o meu futuro, mas que não pode se sobrepor também a minha saúde mental, né? Minha necessidade de estar bem para viver tudo isso também. Né? Então, o equilíbrio entre essas demandas e vida pessoal, entre esse bem-estar e esse esforço para conseguir algo, é algo muito importante, né? Parte da nossa saúde é lidar com esse equilíbrio também. Isso, agora a gente vai começar com... Eu tenho só mais uma pergunta que é particular. A gente observa que acontece muito no Brasil, inclusive no SUS e todos os sistemas, que a gente é criado de uma forma que passamos a tratar as doenças apenas depois que elas surgem, e nunca antes, né, anteriormente. E eu queria entender, apesar da saúde mental ser algo tão propagado hoje em dia, tantas pessoas fazerem uso de medicamentos para esse tipo de ativos e tudo mais, porém, as pessoas ainda têm muito preconceito com uma pessoa que faz um tratamento psicológico, uma pessoa que vai ao psicólogo, ao psiquiatra e tudo mais. Quais danos você acha que vem causando na sociedade esse uso exacerbado de Rivotril, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar feliz? E a pessoa ela vai num médico, às vezes, que nem é especialista e acaba receitando esses remédios, fazendo parte da sua rotina, criando um ciclo vicioso nesses medicamentos, e que ela não procura um tratamento psicológico. É muito interessante essa reflexão, né, que foi colocada, porque a gente não separa uma coisa de outra. Então, por exemplo, até a título de curiosidade, né, eu já trabalhei, um dos temas de pesquisa com o qual eu já trabalhei, né, ao longo da minha vida profissional, é com adesão ao tratamento medicamentoso. Inclusive, quando se fala do uso de psicofármacos. Só a título de curiosidade, cerca de metade das pessoas abandona o tratamento nos primeiros 6 meses, ou cumpre parcialmente. Então, assim, ó, a gente tem provavelmente uma série de pessoas que precisam utilizar medicamentos e não utilizam completamente, né, ou corretamente, ou adequadamente, se a gente fosse parar para pensar assim, de acordo com a prescrição, partindo do pressuposto de que ele foi prescrito com necessidade, e ao mesmo tempo, a gente tem também uma medicalização do cotidiano, né, eu não posso sentir nenhum desconforto que eu já quero me livrar dele imediatamente, porque na nossa sociedade parece que existe uma cobrança, uma ditadura de que a gente tem que estar feliz, lindo, maravilhoso, bem-sucedido, radiante, extremamente radiante o tempo todo, e a gente não é isso,
né? Então, é muito importante a gente ter essa crítica também, né? A gente não é o que o Facebook mostra, o Instagram mostra, né? E é muito importante a gente conviver melhor com essa crítica. Eu me preocupo bastante com isso, também pensando na população mais jovem, porque quem é mais velho e viveu antes dessa febre, assim, das redes sociais, teve mais tempo, né, para a construção de uma série de aspectos ligados à nossa personalidade, né, ao nosso eu antes disso. E a gente, às vezes, se pega, né, caindo em algumas armadilhas de que parece que, nossa, minha vida não é tão bonita, tão feliz, tão maravilhosa, bem-sucedida, minha família não é tão perfeita quanto a do outro e tal. E que dirá, como é que vai ser isso, então, com a população mais jovem ainda, né, que já está sendo bombardeada desde pequenininho, parece que a criança já nasceu com a obrigação de ser muito maravilhosa, esperta, absurdamente perfeita, mais do que os outros, não basta ser bom, tem que ser melhor, né, melhor dos melhores e tal. Então, tudo isso entra como parte também de ciclos, né, de expectativas não realistas do nosso dia a dia. Então, se por um lado nós temos estigma, nós temos uma série de barreiras para quem deveria buscar, né, um tratamento, um apoio, seja lá qual for, inclusive quando se fala do uso de medicamentos e às vezes a gente não tem, por outro lado, a gente tem essa fuga, esse desejo absurdo de evitar toda e qualquer dor a todo custo, né? Essa falta de tolerância a qualquer frustração, a qualquer situação que a gente vive que possa ser desconfortável, e a vida não é mil maravilhas o tempo todo, né? A gente tem muitos... É parte, né, quando a gente vai estudar saúde mental, né, parte da eutimia é variar ali um pouco, a gente não tá lá na fase de mania extremamente feliz o tempo todo, né, perfeito, maravilhoso o tempo todo. Então é muito importante também a gente ter essa crítica, né, desses dois lados. Buscar apoio quando ele é necessário, reconhecer que esse apoio não é exclusivamente medicamentoso, temos várias outras modalidades muito importantes. Eu não sou contra, né, os medicamentos quando eu falo isso, mas assim, o uso cuidadoso, né, o uso de acordo com a necessidade, e a gente está vivendo um momento que não mostra muito isso, né, mas uma medicalização muito excessiva desse cotidiano que contribui mais ainda para essa crítica, para essa desvalorização, né, e falta de credibilidade mesmo do tratamento quando ele é necessário, né, então acho que, nossa, só essa questão que você colocou agora, daria para a gente conversar aqui há muito, muito tempo. Mas acho que esses são alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, em relação a esse tópico, acho que muito importante. Gabriel, posso? Com certeza. Fica à vontade. Assim, mexeu muito comigo isso, porque eu concordo muito com o que a Kelly acabou de falar, e assim, quem já foi meu aluno sabe que assim, em alguns momentos eu falo isso na sala de aula, de que assim, quem foi que disse que a gente tem que medir 1,70 m, vestir 38, ter cabelos lisos e estar sorrindo todos os dias, não é? Quem foi que disse isso, né? Quem que criou, quem que produziu esse discurso? Então, assim, eu acho que a gente também tem que olhar para dentro de nós mesmos, por isso que eu concordo em tudo que você colocou, Kelly, de que é isso mesmo, a gente vive no mundo que a gente produz, porque nós ajudamos a produzir esse tipo de discurso, esse tipo de medicalização, de cultura de que nós temos que estar sempre bem, como se a tristeza, o desânimo ou a ansiedade, ela não fizesse parte da vida, né, e você mesma colocou na sua fala de que, assim, a ansiedade, ela também vem em momentos bons, ela também aparece para situações boas, então, assim, ela não é sempre ruim, né? Não é mesmo, né? Porque assim, ó, por exemplo, quando vocês passam na universidade e vocês têm que deixar a casa dos pais e vir morar numa cidade nova, claro que gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa porque é uma mudança, é algo positivo, é o desejo de vocês de cursar aquele curso, de ter aquela formação e de viver novas experiências, né? E o mundo protetor, né, Lúcia? É protetor também, né? A gente não tem uma ansiedade com medo, com dor à toa, né? Isso também tem uma certa função na nossa vida, né?
Claro, porque a gente vai passando por esses momentos e é momento de adaptação e isso nos fortalece, isso nos deixa mais forte, né? Agora, acredito também, assim, de que se a gente voltar lá atrás na história da psiquiatria, os chamados loucos, hoje a gente não chama mais assim, mas lá atrás eles eram chamados dessa forma, nem sempre eles foram vistos dessa forma preconceituosa como a gente vê hoje, né? Então, assim, primeiro, eles foram chamados de seres superiores, porque, principalmente quando eles alucinavam, acreditava-se que eles estavam em contato com os deuses, né? Então, a gente tem que, nesse sentido que eu falo que a gente tem que olhar para a gente, no sentido de que sociedade também somos nós, e fomos nós que produzimos esse preconceito e esse estigma de que não é legal contar que eu fui ao psiquiatra, ou que hoje eu preciso dessa medicação, mas concordo com a Kelly, a medicação ela tem que ser utilizada de forma racional, por aquelas pessoas que de fato precisam naquela quantidade por aquele momento, mas nós temos vários outros recursos que a gente pode utilizar e que às vezes a gente esquece, e que não é errado a gente falar que hoje a gente não está com vontade de participar do encontro online porque a gente está cansado, né? Ou porque hoje a gente não está afim de sair com um amigo, porque eu simplesmente quero ficar na minha casa, que isso é natural, e que isso tudo faz parte desse equilíbrio, né, dessa eutimia, né, porque estar sempre alegre não é normal, né, não faz parte da eutimia. Eu achei fabulosa a sua fala, e eu acho que é isso mesmo, concordo com tudo. E até, assim, só complementando essa questão da sociedade que a gente está, é muito interessante também a gente pensar, né? Por que será que há uma cobrança tão grande para tudo isso, né? Por que será que, quando a gente fala, por exemplo, do nosso corpo, né? Eu achei muito legal essa questão que foi colocada. Por que será que não é interessante que a gente esteja insatisfeito com o nosso corpo, com a nossa aparência, né? Isso vende mais, isso é economicamente interessante para muita gente, né? Pessoas infelizes, pessoas deprimidas, ansiosas, pessoas inseguras, insatisfeitas, né, com a autoimagem. Então a gente também precisa ter bastante crítica, inclusive, com isso, né? Às vezes a gente é feliz e tá com um monte de coisa muito boa, mas quando a gente olha para algumas cobranças e padrões que talvez sejam totalmente sem sentido, a nossa felicidade pareça ofuscada, menor também, né? Claro que não é isso o tempo todo, que todas as questões não se resumem a isso, mas é importante a gente também ter essa crítica. Às vezes eu fico pensando, quando a gente olha para a Idade Média, ou para vários outros períodos, a gente tem críticas feirinhas para muitas coisas, que as pessoas, muitos modos de vida ou de crenças. Quais serão, né? Quais serão os que terão de nós, assim, hoje, né? E às vezes eu acho que parte deles pode ter relação com isso também, né? Então é bem interessante a gente, do nosso modo, do nosso jeito, dentro do que podemos ou precisamos, questionar também, né, essas prioridades, essas necessidades impostas ou não socialmente, e fazer as nossas próprias escolhas dentro da nossa possibilidade, né, propagar um pouco isso também. Sim, eu acho que a gente precisa de fazer uma análise crítica mesmo disso, até porque assim, esse controle sobre a vida, Foucault já falava há tantos anos atrás, né? É só a gente olhar um pouquinho lá atrás que a gente vê o reflexo disso, né? Então, assim, existe um motivo do porquê a gente ser cobrado dessa forma, do porquê que a gente tem que mostrar nas redes sociais que tudo é sempre muito bonito, né? E que a gente vive aquela imagem que muitas vezes é falsa, né? Por isso que a gente defende que precisamos falar sobre, né? Que é tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Que quando eu falo, né, eu elaboro, eu coloco para fora, e que isso também é terapêutico. Eu acho muito engraçado algo que foi propagado muito e está sendo propagado ainda nessa pandemia, é que a gente tem que acordar, a gente está em casa, a gente tem que fazer um café da manhã gigantesco, fazer yoga, daí você sai, vai ler um livro, aí você assiste o seu EAD, aí você faz tudo isso super feliz, aí acaba o seu EAD, você limpa a sua casa, trata do seu pet, e aí você segue. Se você reclamar de qualquer coisa, você tá sendo um lixo, porque enquanto isso tem pessoa no hospital passando por dificuldades com o Covid, e que você não pode reclamar, que é um privilégio você estar na sua casa. Gente, eu nunca imaginei que era tão insuportável viver um momento histórico. Eu nunca imaginei o quão difícil seria tudo isso, e o quanto as pessoas não
mentem, né? Porque todo mundo tem aquela vontade, aquele dia que acorda, e você simplesmente quer catar uma coberta, ou nesse calor, ficar reclamando do calor o dia inteiro, e sentar no seu sofá e ver Netflix, coisas inúteis o dia inteiro. Você não quer ver um documentário, você não quer ver nada. Você quer ver aquele filme tonto que você não tem que prestar atenção. E eu acho que isso também é algo importante para a gente continuar e ficar bem, né? Fazer nada, Gabriel, também é produtivo, também faz parte da nossa elaboração. E é interessante, né, o quanto esses momentos, até esse momento, é cercado de tanta cobrança, né, ou de comparação, ou de dizer o que é certo, o que é errado. Meu Deus, tem dia que malemar eu tô dando conta do que eu tenho que dar conta, assim, básico, muito básico, né. Então, é muito interessante a gente trazer isso para discussão, até rir um pouco de algumas coisas, assim, também, né, do nosso cotidiano, porque, gente... Quanta gente, né, assim, querendo provar que tá certo o tempo todo, ou que a minha realidade é melhor ou é pior, ou a minha escolha é a melhor, enquanto tá todo mundo tão incerto por tanta coisa, né, passando tanto perrengue, se a gente fosse dizer assim, né, no português, claro. E é muito interessante quando a gente consegue, numa outra vertente, se acolher, né, igual você tá falando, ter esse reconhecimento, assim, meu Deus, não dá pra ver isso o tempo todo, não dá pra ser assim o tempo todo, posso ter até tido algum dia ou outro, mas acho que eu nunca tive um desses que você falou, tá? Mas posso ter até algum dia ou outro que eu aproxime um pouquinho disso, mas não é isso, né? Para algumas pessoas pode até ser, mas para mim não, e o que cabe para um cabe para o outro, sei lá, né? A gente cobra tanto, enquanto a gente tá vivendo um momento que, assim, pode ter saltos emocionais importantes? Pode. Mas, assim, não é bonito o tempo todo. Não tem que ser belo, perfeito o tempo todo. Muito pelo contrário, né? Não é uma coisa que a gente escolheu. É uma questão que foi imposta. Então, vamos com mais calma, né? Vamos com menos comparação. Vamos com mais autocuidado, com mais paciência com a gente, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante para o momento, que é: existem técnicas para ajudar a manter a saúde mental? E você falou bastante disso durante a palestra. E para ajudar durante crises de ansiedade? Se sim, quais? Porque eu acho que está sendo muito frequente as pessoas apresentarem essas crises maléficas, né, durante esse período. Legal. Essa é uma questão importante porque, assim, principalmente quando a gente fala da ansiedade, né, no momento em que a pessoa está começando a perceber os sintomas de ansiedade, pode ser um momento interessante para tentar utilizar alguma técnica que funcione, né, para evitar essa progressão. Porque às vezes chega num momento que fica mais difícil controlar. Né? A ansiedade, ela tem uma função protetora para a gente. Todo mundo fica ansioso em algum momento, né? Ela nos prepara para ação, ela não deixa de dormir na hora de apresentar o seminário, fazer algumas coisas assim também, né? Para coisas boas ou desafios, né? Ou para encontrar alguém, né? Quando a gente estava lá no momento pré-pandemia, vou conhecer lá o menininho. Então, tipo, dá uma ansiedade também, por conta de tudo isso. É claro que a ansiedade ligada à pandemia, a gente também tem uma certa crítica e cuidado, porque às vezes a gente tem até ansiedade de efeito manada também, né? Que uma disseminação de tantas notícias, ou de tantas coisas, ou de tantas reações ansiosas de outras pessoas, que é comum que, de uma forma geral na sociedade, a gente tenha mais ansiedade do que nos momentos prévios. E até alguns transtornos de ansiedade, como o TET, né? Transtorno de estresse pós-traumático, estresse agudo, principalmente para quem foi exposto a uma situação mais crítica durante esse período todo. Então, assim, a gente tem algumas medidas ligadas a bem-estar, a estilo de vida, alimentação, sono, tudo isso, né, atividade física, tem algumas válvulas de escape, que vão servir muito bem para promover a nossa saúde mental e, inclusive, para esse limiar de atingir direto, rapidamente, esse pico de ansiedade ser um pouco diferente, né? Mas durante uma crise, vamos supor que eu tô com alguém, né, que tá começando a ficar muito ansioso, tô começando a perceber os sinais junto com essa pessoa. Não sair de perto dela, mas não deixar, né, ela num lugar também muito movimentado, muito cheio de estímulo, que isso também pode não ser bom, né? Então tentar deixar o momento mais calmo, ficar junto com essa pessoa, se possível,
pedir para ela tentar respirar junto com você, para tentar respirar de uma forma um pouco mais calma, mais lenta, né? Se essa pessoa, vamos supor, se eu não estou fazendo com alguém, se é comigo, né? Estou falando de mim. Se eu quero tentar experimentar alguma coisa que possa ser considerada de alívio para a ansiedade, uma técnica de relaxamento, exercício de respiração profunda, relaxamento muscular, alguma coisa assim, eu posso tentar, não é que vai dar certo para mim, né? São algumas coisas que são recursos, mas que não necessariamente vão dar certo. Mas a gente fala muito disso, da importância do controle de estímulos, de estar junto com uma pessoa, né? Não falar que isso é da cabeça dela, porque na hora que dá ansiedade mesmo, até tem muitos sintomas físicos que a gente tem, né, que a gente tende a ter. E às vezes, na hora que já atingiu um pico acima ali do grau que a gente consegue controlar, o melhor mesmo é essa presença, esse acolhimento, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Algumas pessoas conseguem perceber essas estratégias, né, que vão ajudando. Por exemplo, a atividade física, ela até pelos sintomas entre aspas, né, pelas alterações que a gente sente fisicamente, que o coração também acelera, né, a respiração também acelera um pouco, isso ajuda a dessensibilizar um pouco o nosso corpo em relação aos sintomas de ansiedade, né, e até a ter uma válvula de escape mesmo para algumas coisas. E assim, a gente até perceber que não é que eu tô ficando mais ansiosa agora, que necessariamente eu vou desenvolver um transtorno de ansiedade, mas se isso ficar muito presente, muito constante, é importante buscar uma ajuda profissional, mas estamos num período que algumas pessoas vão experimentar mais do que o normal. Por isso, recorrer em outros momentos também a essas estratégias que costumam trazer um certo alívio, né, em relação à ansiedade, isso também vai ser muito interessante, muito importante. Bom, apareceu um questionamento aqui no site, que é quando essa pessoa ela está nesse momento de crise e ela consegue atingir esse alívio só quando ela só sente se machucando, apertando, arranhando. Uhum. É muito importante buscar ajuda quando isso começa a acontecer. Por quê? A questão da autolesão, ela não surge à toa, né? Ela é um mecanismo que é utilizado como se fosse uma forma de enfrentamento para essa dor, para essa ansiedade ou para aquilo que está incomodando, porque tem várias funções possíveis aí, e isso não é adaptativo, não é bom, mas é o que a pessoa está dando conta de fazer naquele momento. Então, por isso que a gente fala da importância de buscar uma ajuda, para trabalhar junto com essa pessoa o que é que pode, vamos dizer, substituir esse comportamento autolesivo, né? Se vai ser uma estratégia de resolução de problemas, se vai ser algo relacionado a alívio de ansiedade, né, para aquele momento, se está ligado a questões que ela precisa se comunicar mais com os outros, se isso está ligado ou não a algumas outras condições de risco, né, ou até de uma manutenção de uma situação de risco, de violência que ela está sofrendo. Então, é muito importante, né, quando isso está acontecendo, e essa tem sido a única válvula de escape, vamos dizer assim, que haja uma busca, né, de uma ajuda profissional para conseguir encontrar outras formas de enfrentar essa situação que está gerando, né, essa necessidade, vamos dizer assim, né, da autolesão, porque não se trata apenas, muitos comportamentos que são nocivos, às vezes até alguns ligados ao uso de substâncias, né, eles estão ali na vida da pessoa naquele momento, por mais que eles sejam negativos, não tragam benefícios, eles têm alguma função. Então, a gente vai ter que ir trabalhando também para substituir esse comportamento, para ela conseguir encontrar outras válvulas de escape, outros mecanismos, né, para lidar com essa situação, com essa angústia, com essa dor, né, com essa ansiedade, seja lá o que for que está levando a esse comportamento. Então, nosso objetivo não é único e exclusivamente eliminar a autolesão, mas trabalhar todo esse suporte, né, por meio de um acompanhamento mais continuado, para que esse comportamento possa ser substituído. Bom, vamos para a última pergunta da noite, para encerrar esse evento que superou minhas expectativas. Quando eu pensei nesse tema e tudo mais, e a gente começou a trabalhar e desenvolver junto com a Atlética, com a Ana, eu imaginei que ia ser muito bom, mas, nossa, superou muito minhas expectativas e foi perfeito. Aqui. Calma aí, deixa eu achar que tem bastante aqui.
Por que o contexto universitário exerce tanta pressão nos estudantes? E como lidar com isso diariamente? É muito importante, né, a gente ter uma reflexão sobre isso, né? Cada instituição tem algumas características que podem se sobressair, mais ou menos, né? O fato que a vida, né, na universidade por si só já tem algumas imposições, vamos dizer assim, opressões por conta de muita mudança, né? Como a gente falou, pensa, a gente está formando pessoas que vão ter papéis muito importantes na sociedade, né? Por exemplo, quando eu falo de enfermeiros, meu Deus, vão ser as pessoas que vão estar cuidando de mim, de pessoas que eu amo e que têm que ser muito boas naquilo que vão fazer, né? Então, parte dessas cobranças por excelência, né, parte dessas mudanças na forma de estudo, na forma de ter que se posicionar, porque eu tenho um estágio, já tenho que ter habilidade, não é só de aprender de fazer uma prova ali, né, igual a gente tinha antes, mas eu tenho que lidar com minhas competências atitudinais, eu tenho que lidar com uma competência técnica procedimental, uma série de outras questões que são bastante complexas. Então, assim, tem a ver com todo esse jogo do que esse momento representa na formação profissional, mas pode ser muito mais do que isso, né? Pode ter a ver com algumas questões da cultura institucional, né? Da maneira como muitas coisas são organizadas e a gente normaliza, né? Das cobranças, da falta de um período livre. Não sei se a pandemia vai mudar isso ou não, mas às vezes, assim, tem que ser tudo muito, o aluno só aprende se estiver ali comigo tantas horas e tudo mais. Então, tem muitas posturas diversas que coexistem, que podem gerar maior pressão ou não, né? E a gente tem também algumas questões que a gente internaliza, né? Então, isso também é importante. Eu lembro, vou dar um exemplo para vocês, assim, bem rapidinho, pode parecer meio bobinho, mas é só para dar um exemplo mesmo. Tem algumas questões que, às vezes, a gente internaliza como sendo algo muito terrível e, de repente, não é, né? Que a gente acostuma, a gente propaga, a gente continua falando sobre isso. Eu lembro de um professor que eu tinha no primeiro, eu morria de medo dele, e era muito interessante o quanto esse homem era conhecido, né? Você entrava na USP, você falava que você era do enfermagem, o povo já falava, você é aluna do fulano, porque eu já ouvi falar que ele era terrível. As pessoas dos outros cursos sabiam disso, né? Então, às vezes, essa era uma das coisas mais conhecidas naquela época, assim, era puxar assunto com todo mundo na baladinha, o povo ia perguntar pra você se era, já teve aula com ele, você já teve aula com ele, como é que é, não sei o quê. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente normaliza, tem coisas que a gente propaga, tem coisas que a gente alimenta também, né? Então é muito importante perceber até que ponto tem questões que estão na minha governabilidade, o que é que eu vou aceitar ou não, o que é que vai fazer sentido para mim ou não, que eu vou temer ou que eu vou simplesmente ceder ou não dessa pressão toda, e também quais são os elementos institucionais que a gente tem para nos apoiar, né? Então, eu tenho coordenação de curso, nós temos ligas, nós temos entidades acadêmicas, nós podemos nos organizar para dar alguma resposta, para buscar, para dar sugestões, né? Porque às vezes a gente vê só reclamação, mas é legal quando tem sugestão também, né? De possibilidade de mudança, porque às vezes a gente fala que a gente não quer, mas não fala que a gente quer, né? E eu acho muito legal quando a gente também tem essas atitudes propositivas de várias formas na instituição, porque tudo isso, pouco a pouco disso, vai trazendo mudança, né? Eu tive muitas experiências muito bacanas, inclusive agora na pandemia, por exemplo, teve uma turma, achei muito legal, que logo no começo da disciplina, eles não estavam gostando muito de algumas estratégias, eles falaram, professor, isso aqui, para um conjunto de docentes, né? Então, se organizaram, isso aqui, não está funcionando muito bem. Mas a gente acha que se vocês fizerem isso, vai ser legal para a gente, porque a gente percebe que a gente rende mais dessa forma. Fizemos, e foi muito legal. Então, ter atitudes propositivas, porque às vezes a gente para muito naquilo que a gente não pode mudar. E não é individualmente, necessariamente, né? A gente tem mecanismos, formas de comunicação, grupos, que podem nos apoiar nisso também. Perfeito. As pessoas reclamam muito e agem pouco. Eu acho que isso é algo muito defeituoso ultimamente. Mas eu não tenho palavras para agradecer você, Kelly, nesse momento, por
ter dado essa palestra com tanta firmeza nas palavras e tudo mais, por um conhecimento tão enriquecedor. Eu sou muito grato, agradeço a todo mundo que participou do evento, agradeço a Ana, que coordenou o evento. Ela, quando eu falei para ela, Ana, eu tô com a ideia de um evento, ela me ligou na hora, e eu acho isso muito incrível, quando o professor, ele age junto com o aluno, e eu acho isso fundamental numa universidade. Muito obrigado a vocês duas, muito obrigado a todo mundo que participou. Agora eu vou passar a palavra para a Ana e a gente vai encerrar esse evento. Muito obrigada, Gabriel. Eu também quero agradecer, primeiramente, a Kelly, por estar disponível, né, por ter passado essas 2 horas aqui conosco. Fiquei muito encantada com a sua fala, gostei muito, concordo em muitas coisas, né? Então, acho que, quem sabe no futuro a gente faz um encontro presencial e traz a Kelly para conhecer Bandeirantes. Não sei se você já conhece ou não, mas assim, você pode conhecer a universidade. Não é uma USP, né? Mas a gente está crescendo. A gente dá nossos pulos. A gente está crescendo. Quem sabe um dia a gente chega lá, porque a USP também não começou grande da forma como ela é, né? Certo? Gente, eu quero agradecer a presença de todos, alunos, colegas, os professores, quem pôde ficar até o final, quem pôde ficar apenas por um momento. A gente sabe que faz parte, que às vezes a gente não dá conta de tudo mesmo, e como a gente falou, é normal, é natural, não tem problema a gente não dar conta de tudo. Se vocês se lembram, em maio, quando a gente fez o evento, né, da Semana da Enfermagem, Cuidando de Quem Cuida, a gente fez um evento online também, Kelly, porque a nossa ideia também era um evento presencial, mas aí a gente foi aí atropelado, né, pela pandemia. E naquele momento a gente já falava, né, de que tudo bem a gente não dar conta de tudo, que faz parte, né? Então, assim, vocês precisam, nós todos precisamos levar isso para as nossas vidas, de que a gente não precisa ser sempre perfeito e a gente não precisa ser sempre 100%, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. E eu queria agradecer principalmente a vocês, alunos, e aí eu vou agradecer em nome do Gabriel, que foi quem fez o contato comigo, mas eu fiquei muito orgulhosa de receber esse chamado, de vamos fazer um evento, você ajuda, Ana, a gente a fazer. Então, assim, enquanto docente, eu acho que a gente se sente um pouco responsável por vocês, porque a gente sabe que vocês estão longe de casa, de que vocês estão longe da família, então parece que a gente quer acolher de certa forma e se sente um pouco responsável. E eu fiquei muito cheia de orgulho de saber de que, assim, vocês estão pensando lá na saúde do todo, pensando na comunidade, pensando nos colegas, pensando nesse momento, né, que a gente está vivendo e que está sendo difícil para todo mundo, porque não dá para a gente dizer que é fácil, né? Ninguém esperava isso, ninguém queria ver tanta gente perdendo a vida por aí, tantas famílias sendo fragilizadas por conta de um vírus e que a gente não sabe nem quando isso vai acabar, muito menos como. Então, vocês estão de parabéns, eu fiquei muito orgulhosa de vocês e eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram para fazer parte, para ajudar na organização desse evento. E que façamos outros, então. Eu fico com vergonha nesses momentos, porque eu não sou uma pessoa que lida muito bem com os elogios. Eu sou mais do jeito grossão mesmo, mas muito obrigado. E com certeza a gente fará mais eventos. Da minha parte é isso. Boa noite a todos. Que todos continuem se cuidando, apesar de todos os pesares. Vamos continuar em casa e que em breve a gente possa se encontrar e trocar abraços e afetos, que é disso que a vida precisa mais do que qualquer outra coisa. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Fiquem ligados no Instagram da Atlética, que a gente vai estar lançando novidades e próximos eventos. Muito obrigado.